Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Anderson, Vinícius e Danilo. Somos alunos da FATEC Zona Leste, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Somos do 4º semestre e hoje vamos falar um pouquinho sobre memória RIP, stack, ponteiros e garbage collector. Bom, a priori, meu colega Vinícius vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos na linguagem Java que serão fundamentais para o entendimento do vídeo em questão. Bom, como o Anderson disse, eu sou o Vinícius e vou falar alguns conceitos básicos de Java. Java é uma linguagem fortemente tipada, o que quer dizer que toda variável e toda expressão nessa linguagem deve ter um tipo conhecido em tempo de compilação. Os tipos de Java são classificados em dois grandes grupos, tipos primitivos e tipos de referência. Os tipos primitivos são boolean e os tipos numéricos, como por exemplo byte, short, int, long, char, float e double. E os tipos de referência são os tipos de class, por exemplo interface e array. E existe um tipo especial chamado de tipo null. Os tipos de referência são assim denominados porque seus valores fazem referências para outros objetos. Em Java, além de não termos referências explícitas, também não temos explícitos os ponteiros. Em Java, por exemplo, o programador não manipula apontadores, não é capaz de realizar aritmética de apontador, não é capaz de realizar liberação explícita de memória, e também não há referências ambíguas. Bom, para finalizar, sempre vale lembrar que referências não são a mesma coisa que ponteiros. Bom, voltei. Agora que o Vinícius já apresentou alguns conceitos, eu vou introduzi-los ao tema que será abordado durante o decorrer do vídeo. A memória da aplicação está dividida em duas partes, stack e heap. A memória stack, pilha, é um bloco de memória que é incrementado toda vez que um método é chamado e esvaziado quando o mesmo é finalizado. A memória heap é um pool de memória de propósito geral, onde todos os objetos Java ficam. As variáveis de instância armazenam na memória stack uma referência de um objeto que está na memória heap. Stack é igual a pilha e heap igual a monte, embora ninguém traduza desse jeito, né? Ponteiro é uma implementação simples de um tipo de dado genérico. Em muitas linguagens é implementado através de variáveis que apontam para outras variáveis, ou seja, que têm um endereço de memória em uma outra variável. Variáveis possuem nomes, endereços e conteúdos. Quando se descobre o nome da variável, pode-se acessá-la através do nome. Eventualmente, possuímos apenas o endereço de uma variável, e, para acessá-las, precisamos utilizar os ponteiros. Obter ou requisitar o valor para qual o ponteiro referencia é a desreferenciação do ponteiro. Bom, tudo isso e muito mais veremos adiante com mais detalhes. Bom, agora que o introduzimos melhor, vamos começar a nos aprofundar no assunto. Vamos começar por stack. Stack, ou pilha, é uma forma otimizada para organizar dados na memória alocados em sequência. O stack é considerado uma forma estática de alocação, embora tecnicamente exista outra área da memória que realmente seja estática, que seja alocada antes do início da execução. A área efetivamente estática não pode ser manipulada e também não pode ser escrita. Pelo menos não poderia ser. O stack em si é estático, apesar de que seus dados não sejam. Afinal, eles vão sendo colocados e abandonados conforme o uso. O stack é sempre reservado em uma ordem LIFO, last in, first out. O bloco mais recentemente reservado é sempre o próximo bloco para ser liberado. Isso torna muito mais simples de manter o controle da stack. Libertando um bloco da stack não é nada mais do que ajustar um ponteiro. Bom, mas afinal, o que são armazenados na memória stack? Bom, nós podemos armazenar variáveis locais das funções, argumentos, endereços das áreas de código e retorno de funções. Mas atenção, o stack tem um tamanho limitado. Se você tentar alocar objetos muito grandes, arrays muito extensos, armazenar objetos demais, você poderá ter um erro conhecido como Stack Overflow. Mais para frente nós vamos fazer um exemplo de código em que esse erro é gerado. Bom, como o Vinícius já explicou, memória stack,
Agora eu vou mostrar na prática como ocorre aquele erro de Stack Overflow. O erro que eu vou mostrar vai ser de uma chamada recursiva descontrolada, que ela também causa esse erro de Stack Overflow. Bom, então, aqui nós criamos um projeto Stack. Vamos criar uma classe StackOF no pacote Stack Overflow. Bom, aqui a gente cria o public static void main. Dentro dele a gente não cria nada ainda, não chama nada. Vamos criar outro método estático void. Que nome podemos dar? Vamos chamar de meu método, vai. Dentro dele a gente coloca um system.out.print, onde nele será exibido, chamando o método recursivo. E abaixo vamos chamar ele mesmo, ou seja, meu método. No public void main a gente também vai chamar o meu método e vamos ver o que vai acontecer. Bom, executamos ele exibiu a mensagem chamando o método recursivo n vezes, muitas vezes, porém ao final podemos perceber que realmente ocorre o erro de Stack Overflow muitas vezes. Por que ocorreu esse erro? Porque o espaço que estava alocado para esse tipo de memória não foi o suficiente. Aí ocorreu esse erro. Bom, agora que já introduzimos sobre memória stack, vamos falar um pouquinho sobre memória heap. Tem muita gente que confunde os conceitos de memória heap e memória stack em Java. Ambos os tipos têm o processo de um funcionamento semelhante. Contudo, a memória heap é onde os objetos ficam de forma não organizada, e a memória stack, como já vimos, é uma pilha de objetos de forma organizada. Na memória heap, os métodos ficam agrupados sem uma orientação lógica. Essa é a diferença entre memória heap e stack. Um heap ou um monte, ok, ninguém traduz assim, é a organização de memória mais flexível, que permite o uso de qualquer área lógica disponível. A heap é a memória reservada para alocação dinâmica, ao contrário da stack, como já falei. Não há um padrão aplicado para alocação e deslocação de blocos da heap. Você pode adicionar um bloco em qualquer momento e liberá-la a qualquer momento. Isso torna muito mais complexo para manter o controle de quais partes da heap são alocadas ou livre. Em determinado momento, há muitos alocadores heap personalizados disponíveis para o desempenho heap, o que torna a sintonia para diferentes padrões de uso. O heap é o local de memória ideal para alocar muitos objetos e que podem ser bem grandes, pois essa seção do programa é bem maior que o stack, e o seu tamanho é limitado apenas para a memória virtual disponível na máquina. Os objetos alocados no heap são todos aqueles alocados usando a tão famosa palavra new, ou seja, objetos alocados dinamicamente. Como a posição em que esses objetos vão estar durante a execução do programa é desconhecido em tempo de compilação, a única forma de acessá-los é via pointers. Você também deve lembrar-se de controlar a deslocação desses objetos, pois estes não são destruídos automaticamente. A desalocação do heap costuma acontecer manualmente, correndo o risco de bugs, embora isso não seja disponível para algumas linguagens. E através do tal do Garbage Collector, que vamos falar um pouquinho mais para frente, que identifica quando uma parte do heap não é mais necessária, ou quando uma aplicação se encerra. A alocação no heap custa caro. Muitas tarefas devem ser realizadas pelo sistema operacional para garantir a perfeita alocação de uma área para um trecho dele, principalmente em ambientes concorrentes, muito comuns hoje em dia. Desalocar ou disponibilizar de volta uma área também tem seu custo. Até existem formas de evitar as chamadas ao sistema operacional para cada alocação necessária,
mas ainda assim o custo de processamento disto é considerado alto. Manter listas, como por exemplo listas ligadas, de áreas ou páginas alocadas, não é algo trivial para o processador, pelo menos comparando com o movimento do ponteiro que é necessário na stack. Bom, agora vamos compreender um pouquinho mais sobre o gerenciamento da memória heap. A JVM aloca memória heap Java no sistema operacional e em seguida gera o heap para o aplicativo Java. Quando um aplicativo cria um novo objeto, a JVM subaloca uma área contígua de memória para armazená-lo. Um objeto no heap que é referenciado por qualquer outro objeto é ao vivo e permanece na pilha enquanto ela continua a ser referenciada. Os objetos que não são mais referenciados são lixo e podem ser removidos para fora da pilha para recuperar o espaço que o ocupam. A JVM executa uma coleta de lixo, garbage collector, para remover esses objetos, reorganizando-os no restante da pilha. Assim como há um erro na memória stack, há também um erro na memória heap, conhecido como Out of Memory Error. A JVM começa com um tamanho específico para alocar a memória heap. Com o progredir da aplicação, mais objetos são criados, e o espaço da pilha é expandido para acomodar mais objetos. Se não houver mais memória disponível para a criação de um novo objeto, a JVM lança esse erro e a sua aplicação morre na hora. Mas antes de aparecer esse erro, a JVM tenta uma última solução, que é verificar o coletor de lixo e liberar o máximo de espaço. Para resolver esse erro, você precisa entender o seu perfil de objeto de aplicação, ou seja, que tipo de objeto que você está criando, quais objetos estão tomando a quantidade de memória. A mensagem de erro java.lang.outofmemoryerror::java-heap-space significa que o Java Heap não tem espaço suficiente e também não pode ser ampliada ainda mais. Enquanto o java.lang.outofmemoryerror::permgen ocorre quando a geração permanente de Java Heap está cheio e o aplicativo irá falhar ao carregar uma classe ou para alocar uma string internada. Java Heap é a parte de memória alocada para a JVM pelo sistema operacional. Sempre que os objetos são criados, eles são criados dentro da memória Heap. O espaço da memória Java Heap é diferente da memória stack, que é usado para armazenar hierarquia e variáveis locais. O Garbage Collector, ou coletor de lixo no Java, é responsável pela recuperação de memória de objetos mortos e retornando ao espaço livre. Bom pessoal, vamos demonstrar então como que ocorre esse erro de memória heap na prática. Eu vou criar aqui um novo projeto, uma nova classe. Vamos declarar aqui o novo método void main. Declarar uma variável como auxiliador. E criar um novo objeto aluno do tipo aluno. Dentro do while, vamos chamar o novo objeto aluno Pedro muitas vezes, forçando o erro. Vamos criar então a classe aluno, só para ele realizar essa chamada. Vamos executar esse programa então e ver o que ocorre.
E aí está o erro que havíamos comentado, o erro de java.lang.outofmemory error, por falta de espaço na memória heap. Bom, então, agora vamos fazer uma pequena conclusão entre heap e stack. Bom, vamos lá. A principal diferença entre memória heap e memória stack é que a memória da stack é usada para armazenar variáveis locais e chamadas de função, enquanto a memória heap é usada para armazenar objetos em Java. Não importa onde o objeto é criado no código, por exemplo, como variável de membro, variável de classe local, eles são sempre criados dentro de espaço heap em Java. Bom, se não houver memória disponível na stack para armazenar uma chamada função ou variável local, a JVM irá lançar o Java Lang Stack Overflow Error, enquanto que, se não há mais espaço na heap para a criação de objeto, a JVM irá lançar o Java Lang Out of Memory Error, Java Heap Space. Se você estiver usando recursão, no qual o método chama a si mesmo, você rapidamente vai encher a memória stack, como nós vimos naquele exemplo. Outra diferença entre stack e heap é que o tamanho da memória da pilha é muito menor do que o tamanho da memória heap em Java. A memória stack é uma espécie de memória privada de threads em Java, enquanto a memória heap é compartilhada entre todas as threads. Garbage Collection. O propósito da coleta de lixo é destacar os objetos que não podem mais ser acessados. Isto é uma forma de gerenciar a memória e evitar que os programas fiquem sem espaço para continuar sua execução. Quando algum objeto no heap não pode ser mais alcançado por ninguém, por nenhuma thread ativa, ele é elegível à coleta de lixo. Isso pode acontecer de duas formas. Primeiro, a variável passa a fazer referência a null. Segundo, a variável referenciar outro objeto. Não há garantia de que a coleta seja feita, mas geralmente a JVM atende o pedido. É importante lembrar que um objeto só existirá no heap caso ele tenha sido inicializado pela keyword new. Se o objeto nunca foi criado, então não existe objeto a ser coletado. Ilhas de isolamento ocorrem quando variáveis de instância fazem referências umas das outras, formando um circuito fechado. Então, se as referências às suas referências forem anuladas, os objetos perderão seu vínculo com elas e terão referências apenas uns dos outros. Embora os objetos tenham variáveis que fazem referência entre eles, nenhum thread ativo pode alcançá-los, não importa se eles podem acessar um ao outro. De fora, ninguém pode acessá-los. Portanto, estão qualificados à coleta de lixo. Bom pessoal, então vamos fazer um exemplo para finalizar o vídeo utilizando tudo o que foi visto. Vamos supor que a nossa aplicação tenha o método M1. Então, na memória stack, esse caminho de endereço de código é gravado. Criamos uma variável local x e essa variável é armazenada em M1 na stack. Então, M1 faz referência ao novo método M2. M2 então é criado acima de M1 na memória stack e dentro dela são gravadas a variável recebida e a variável local. Por último, vamos criar um novo método M3. Seu endereço é armazenado no topo da stack e dentro dele vamos criar um novo objeto. Nesse objeto teremos as variáveis p e q e ela será armazenada na heap. Em M3 criaremos a variável ref, que será armazenada na stack e fará a ligação com o objeto. Agora imaginemos que M3 não será mais utilizado. Então, ninguém vai mais apontar para o heap, logo, este pode ser descartado pelo Garbage Collector. E por último, conforme os outros métodos não vão sendo mais utilizados, eles podem ser descartados pelo método LIFO. Assim, quando o stack estiver vazio, ele voltará para o método principal, ou seja, o main.